eu sou o Victor Marchione, eu sou um físico formado pela Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos. Atualmente eu estou fazendo meu doutorado no Instituto de Física Gleb Taagem, da Unicamp, e eu vim aqui falar para vocês sobre um modelo que a gente desenvolveu durante a pandemia de SARS-CoV-2, de Covid-19, que mistura a parte epidemiológica com também a evolução do RNA viral. A nossa pergunta era entender em como o espalhamento da epidemia poderia moldar a diversidade genética. Então, a gente poderia pensar que o vírus dentro dos indivíduos, né, o fato dele estar se reproduzindo dentro de um hospedeiro, só esse fato já diz mais ou menos quais são os tipos qual é a variabilidade que um vírus poderia ter. Mas será que só isso já diz exatamente qual é o caminho de evolução desse vírus? E aí a gente tinha a pergunta, né, se a gente então colocasse esse vírus para se espalhar em comunidades bastante diferentes, será que a gente consegue ver diferentes caminhos da evolução? Então, essa é a nossa pergunta, esse é o nosso objetivo quando a gente constrói esse modelo. E aí o que a gente analisa, então, dos resultados que a gente tem, por exemplo, é quando a gente pega esse vírus e coloca ele para se espalhar em redes, né, em populações que possuem alguma certa estrutura. Então, o que seria essa estrutura? Né? No artigo, a gente tem lá 4 comunidades. Então, são 4 conjuntos de indivíduos que são como se fossem cidades, a gente pode pensar dessa maneira, e de quando o vírus está se espalhando numa cidade, quando ele passa para outra cidade e ele começa a se espalhar ali dentro, a gente começa a perceber que dependendo do quão próximas, do quão conectadas são essas cidades, são essas comunidades, o vírus que está se espalhando nessa segunda pode se tornar muito diferente do vírus que estava se espalhando na anterior. E aí, então, a gente pode imaginar um cenário no qual uma pessoa que estava na segunda cidade viaja para a primeira. E aí ele está carregando um vírus que é muito diferente do vírus que estava se espalhando ali na primeira cidade, e ele pode acabar iniciando casos de reinfecção. Então, quando a gente começou esse estudo, até a gente não tinha esse grande burburinho em cima de variantes, né? A gente estava começando a ver os casos de reinfecção, né? Então, a gente tinha os casos comprovados lá de Hong Kong, por exemplo, que era um caso comprovado geneticamente, via análise de genoma, que era uma reinfecção de fato. Então, era essa a nossa pergunta, né? Como é que poderiam surgir casos de reinfecção devido à estrutura populacional? A gente não estava, de fato, olhando para o surgimento de uma variante específica, com propriedades específicas, uma variante mais letal, uma variante mais contagiosa, ou uma variante que pudesse escapar à imunidade conferida pelas vacinas, né, em populações vacinadas. E isso ajuda a gente a reforçar o alerta de que a gente não pode concentrar vacinas, né? Esse é um alerta que a comunidade científica já está fazendo há algum tempo, e isso a gente reafirma esse alerta de uma maneira um pouco mais quantificada, de que a gente não pode apenas vacinar comunidades específicas, porque a gente pode ter uma população completamente vacinada, enquanto o vírus puder se espalhar numa outra comunidade, ele vai poder mutar, ele vai poder sofrer variações, iniciar novas variantes que vão escapar à imunidade conferida pelas vacinas nessa primeira cidade, que já tinha sido vacinada. Então, a gente vai estar sempre repetindo esse ciclo de novas e novas ondas e a coisa vai se estendendo cada vez mais. Por causa da variante Delta, né, ela tem sido agravada essa discussão em termos de terceira dose, por exemplo, mas isso volta à questão de países ricos aumentando a compra de vacinas e deixando os países mais pobres sem vacinar. Então, esses países que ficam sem vacinação, eles acabam aumentando a quantidade de variantes que podem surgir ali dentro. A chance de que surjam variantes que vão escapar a imunidade dessa terceira dose acaba aumentando de uma maneira bem grande, assim, se a gente continuar permitindo que o vírus se espalhe. Uma outra coisa que a gente tem que continuar fazendo é usando máscaras, porque
parte das vacinas, né, uma das coisas que a gente tem visto é que as vacinas, mais do que apenas impedir que o indivíduo fique infectado, é diminuir o número de infecções graves. Então, se o indivíduo ainda está portando o vírus, ele ainda é um hospedeiro para o vírus pode acabar sofrendo mutações nele, então a gente vai continuar espalhando o vírus por aí. Então, mesmo com a vacinação, a gente não pode diminuir, a gente não pode abrandar essas medidas não farmacológicas. Então, quem pode não aglomerar, que continue não aglomerando, né? Então, e quem precisar sair de casa, que use máscara. As vacinas, elas não contribuem para o surgimento de variantes. A gente tem variantes surgindo onde o vírus pode se espalhar. Então, a população que não está vacinada é exatamente essa população que está permitindo o surgimento de novas variantes, porque ela permite que o vírus esteja se replicando e esteja sofrendo mudanças ali nesse processo de replicação. Isso é uma coisa natural. Então, todo ser vivo vai acabar tendo esse processo de replicação nas suas células e elas vão acabar sendo sempre um pouquinho mais diferentes das anteriores. Mas os vírus, eles não têm um controle bioquímico, né, e celular para impedir essas mutações ou para corrigir esses erros. Então, um erro aconteceu no vírus, esse erro é propagado. Os vírus de RNA, eles possuem uma taxa de mutação mais elevada em relação aos vírus de DNA. Então, eles conseguem mudar essas bases nitrogenadas, essas letrinhas que mudam do RNA, muito mais facilmente. Como eu tinha comentado, né, em organismos mais evoluídos, por exemplo, pensar em humanos, por exemplo, as nossas células, dentro delas, possuem mecanismos que vão corrigir esses erros. Então, a chance de acontecer um erro, ela existe. Só que a gente começa a ter mecanismos bioquímicos ali, celulares, que vão corrigir esses erros. Em um vírus de DNA, é uma estrutura um pouco mais estável, ele é mais difícil de mutar. Então, a taxa de mutação, o número de mudanças por base, por unidade de tempo, então por ano, por exemplo, é baixa. Em vírus de RNA, essa taxa já é um pouco mais alta. No caso do SARS-CoV-2 e de outros coronavírus, a gente está falando de 0,001 base que vai mudar por ano. É mais ou menos isso que está acontecendo. Só que a gente tem um vírus de 30 mil bases, então a gente vai falar de 30 mudanças por ano em todo um vírus. Só que aí tem um problema a mais, né? Então, primeiro a gente pode falar, poxa, é 30 mudanças em 30 mil? É pouquinho, parece pouquinho, isso ao longo de um ano. O problema é que quanto mais a epidemia está se espalhando, mais indivíduos vão ser vão ser infectados. E as mudanças que ocorrem dentro de um indivíduo não são necessariamente as mesmas mudanças que vão ocorrer em outro indivíduo. Em geral, a chance de que isso aconteça é baixa, bastante baixa. E então, a chance, quanto mais ela está se espalhando, maior é a chance de que essas mutações, de que essas mudanças ocorram em lugares importantes do RNA. E aí a gente vai ter, quanto maior a propagação, maior é a chance do surgimento de novas variantes importantes para todo o cenário que a gente tem hoje. Por enquanto, a terceira dose ela não é a solução para a gente resolver o problema da Covid-19 no mundo. A gente tem que sim garantir que a propagação da epidemia cesse de alguma maneira. Então, países que a gente tem, por exemplo, Israel, por exemplo, ou Nova Zelândia, que foram países exemplares no combate ao vírus, mesmo a China, eles estão olhando o surgimento de novos surtos devido a essas novas variantes. Mesmo países que são vacinados, como Israel, e a coisa está ficando cada vez mais complicada por causa disso. Então, a gente precisa impedir o surgimento dessas novas variantes. Como é que a gente impede isso? Impedindo que o vírus se propague. Para a gente impedir que ele se propague, a gente tem que continuar distanciamento social, a gente tem que continuar usando máscaras e essas medidas não farmacológicas.